Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um dia do nosso projeto Jovens Fortes. Isso mesmo. E hoje nós estamos no dia 17, lendo a porção da Bíblia Sagrada do Evangelho de Marcos, capítulo 7 e capítulo 8, ok? E hoje nós vamos falar acerca de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e versículo 35. Mas, antes, você sabe o que você precisa fazer, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui para você se inscrever e receber de fato diariamente essas devocionais. Curte, compartilhe e comente esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas, ok? O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, é o momento ápice do ministério de Jesus, vamos colocar assim, ok? Porque Jesus, ele meio que joga uma bomba no colo dos seus discípulos e no colo da multidão. E ele fala o seguinte: Jesus chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Uau! Esse aqui é um grande desafio do discipulado em Cristo Jesus. Se nós quisermos seguir a Jesus, ele estabelece aqui alguns critérios e algumas condições. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração nesse texto aqui: seguir a Jesus é condicional e não obrigação. Jesus nunca vai nos obrigar a segui-lo, ok? É por isso que ele começa com uma condição: se alguém quiser, ou seja, a condição está colocada. Se vocês quiserem aceitar, fique a critério de vocês. Jesus nunca vai colocar uma arma na nossa cabeça para falar assim: você tem que me seguir agora. É uma obrigação sua. Não, é condicional. A opção é minha e a opção é sua. Todos os dias nós temos essa opção na nossa vida. Hoje eu decido seguir a Jesus mais uma vez. Estou com uma decisão difícil de fato de tomar. O que eu faria? Eu preciso seguir a Jesus? Então, nessa decisão, mais uma vez, eu me lembro, sou discípulo de Cristo. Então, hoje eu decido seguir a Jesus nessa decisão. Então, você percebe que é condicional, ok? Mas, uma vez, preste atenção nisso, uma vez que eu e você aceitamos a seguir Jesus, existem condições. Jesus estabelece condições para quem deseja e aceita segui-lo. E aqui eu vou falar das 3 condições que ele coloca nesse texto. Primeira condição: você quer seguir Jesus? Se nós queremos seguir Jesus, nós primeiro precisamos negar a nós mesmos. Jesus fala: olha, se alguém quer me seguir, primeiro, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É uma renúncia radical, ok? Cristo, ele não vai chamar a gente para uma autoafirmação. Você pode, você é capaz, você consegue. Não. Muito pelo contrário. Cristo nos chama para uma renúncia. Se nós pudéssemos, nós seríamos os mestres e ele seria o nosso seguidor. Se nós conseguíssemos alguma coisa, éramos nós que seríamos levantados como mestre e não Jesus. Entendeu? Então, Cristo, ele fala para nós: se você quer me seguir, então a primeira coisa que você precisa aprender: negue a si mesmo. Reconheça que para seguir a Jesus, o seu eu não pode entrar em cena. O seu orgulho, o nosso achismo, as nossas opiniões, as nossas considerações, poxa, não entram em cena, porque o que compete aqui é a vontade do Mestre. O que está em jogo aqui é seguir a Jesus. O que está em jogo aqui é fazer a vontade de Cristo e não a nossa vontade. Seguir a Jesus implica em negar a si mesmo. E negar a si mesmo é permitir que Jesus reine de maneira superior às nossas vontades, ao nosso ego.
ao nosso controle absoluto das circunstâncias e até mesmo da nossa vida. O grande desafio de seguir Jesus, em primeira instância, é abrir mão de você mesmo e permitir com que Ele tome a frente, e permitir com que Ele exerça opinião sobre as nossas vidas, em permitir com que as decisões dEle façam ser validas apenas na nossa vida. Segunda coisa que Jesus fala, olha, se você quer seguir a mim, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Sabe, assim como Jesus Cristo tinha uma missão muito clara quando ele veio aqui na terra, a cruz. Eu vou para a cruz. Nós, como seus discípulos, também temos uma missão e um caminho muito claro para nós. A cruz. Não tem para onde correr. A cruz é o destino final daqueles que decidem seguir a Jesus. O Calvário está reservado para cada um de nós. Porque depois do Calvário, irmãos, existe uma coroa. Porque depois do Calvário existe uma glória. Porque na cruz a vontade de Deus foi satisfeita por meio de Cristo. Porque na cruz Deus revelou a sua vontade em Cristo Jesus. Sabe, Deus vai revelar a sua vontade em nós quando nós entendemos o caminho da cruz. Quando nós abrimos mão do nosso ego, pegamos a nossa cruz e vamos rumo ao propósito que Deus estabelece para nós. Não tem coroa se não há cruz. Não há glória se não há cruz. Quando nós encontramos a cruz, nós vamos achar uma coroa. Sabe, essa cruz fala dessa disposição que nós temos de morrer para nós mesmos. A cruz não é o meu vizinho, a cruz não é minha esposa, a cruz não são os meus filhos. Entendeu? A cruz é disposição de eu morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, morrer para o pecado. Entendeu? A cruz está totalmente ligada a isso. Sabe, eu li uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu quero deixar aqui como crédito para ele. Tomar a cruz é andar com um atestado de óbito no bolso. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Você já está morto, porque você decidiu ir para a cruz. E a terceira condição que Jesus estabelece aqui para quem deseja segui-lo é siga-me. Primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, me siga. Seguir a Jesus é você se colocar atrás dele e ele está à sua frente. Jesus só tem uma espécie de seguidor, discípulos. Você vai olhar nos evangelhos, todo o investimento que Jesus fez foi nos discípulos. Ele abençoava a multidão, partia o pão, multiplicava pão, enfim, ele dava as coisas para as multidões, mas a sua vida, o seu investimento, as suas emoções, a sua intimidade, ele compartilhava com os seus discípulos. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente ser um admirador de Cristo. Eu gosto de Jesus. Eu gosto da Bíblia. Eu vou na igreja de vez em quando. Não. Ser discípulo é seguir. Aonde ele vai, eu estou indo. Aonde ele pisa, eu estou pisando. Ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, é imitá-lo. É fazer o que ele faz. É amar o que ele ama e aborrecer aquilo que ele aborrece. É viver uma vida na perspectiva de Cristo e não da nossa perspectiva. Amém? Vamos orar? Vamos confessar a palavra? A minha vida já não me pertence. Eu a entreguei completamente ao Senhor. Decidi perder para ganhar. Abrir mão do temporário para viver o eterno. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segui-lo não é uma perda, não é derrota, é um privilégio, é honra, é uma glória. Encontrei o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Descobri quem eu sou ao reconhecer quem Ele é. Amém? Que você tenha sido abençoado como eu tenho sido abençoado também. E a gente se vê amanhã. Beijão no seu coração. Tchau, tchau.